Olá, bom dia. Vou contar com o auxílio dos slides para que possam acompanhar melhor a minha fala lendo, certo? Então, eu vou aqui falar sobre ética nas redes, a pós-verdade, o problema da pós-verdade. Esse conceito que fez muito sucesso, se eu não me engano, no ano de 2016, os dicionários Oxford elegeram pós-verdade como a palavra do ano. E pós-verdade, na definição dos dicionários Oxford, significava uma situação na qual crenças e opiniões pessoais, personais, teriam mais peso na formação da opinião pública do que fatos, evidências e argumentos racionais. Bom, e aí eu me perguntei, o que há de novo nisso? Crenças e opiniões pessoais sempre tiveram peso imenso na formação da opinião pública. Por que é necessário um novo termo, uma nova palavra, pós-verdade, um novo conceito? E a minha primeira ideia é, não é necessário. Pero depois pensei, não, há especificidades nisso que acontece hoje no mundo que merece, sim, uma nova palavra, um novo conceito. Pero seu significado não deve ser pensado exatamente como os dicionários Oxford lo colocaram. Pós-verdade é outra coisa. Então, estou aguardando minhas projeções aqui para poder avançar, mas eu vou usando minha memória enquanto isso, não é? Bom, sim, pós-verdade é quando crenças pesam mais na opinião pública do que evidências. Mas não são quaisquer crenças. Há algo de específico nessas crenças. Graças. Pode passar 2. Isso são meus vínculos institucionais. Pode passar. Aqui. O que caracteriza essencialmente a pós-verdade é ser o resultado de mediações técnicas específicas da nossa época. Há características muito específicas. É um conjunto de crenças mediadas por algoritmos opacos, ninguém sabe como aquilo funciona. Esses algoritmos são propriedade de grandes corporações, a maioria delas americanas. E o tipo de crença que circula é o tipo de crença do tipo mais reacionário, mais irracional e mais delirante. Não são quaisquer crenças, são crenças retrógradas, são crenças irracionalistas e que circulam mediadas por algoritmos opacos que são propriedades de corporações americanas. Segunda característica é que isso surgiu com tanta força no momento de crise do capitalismo. Depois da crise de 2008, lá nos Estados Unidos, que se espalhou pelo resto do mundo, a descrença na política tradicional por parte das massas, os partidos democráticos ocidentais com baixa adesão, as esquerdas divididas, uma ideia utópica de transformação um pouco mais radical, se afastando do horizonte das massas, o neoliberalismo se impondo para garantir a acumulação máxima de capital e superexploração do trabalho, só que o neoliberalismo jamais vai conseguir se eleger com seu discurso puro. Ele vai se eleger com discursos moralistas, com discursos apelativos para emoção, criação de inimigos, e aí o neoliberalismo vai se aproximando do neofascismo. Então, no momento em que o capitalismo está em crise, que a China começa a crescer, que as tecnologias estão espalhadas por todo lado, e para conseguir adesão de massas, o neoliberalismo precisa recorrer a uma espécie de ressurreição, exumação e atualização daquelas ideologias nazifascistas que, na verdade, promoveram o primeiro fenômeno histórico de direita, extrema-direita de massas. Até o fenômeno do fascismo, a direita era um apanágio das elites, não era um fenômeno de massas. Com o fascismo, a direita se tornou um fenômeno de massas. Uma rebeldia reacionária, uma rebeldia irracionalista, uma mistura de indignação com a realidade, mas sem uma perspectiva de transformação, no sentido de uma civilização mais
humanitária, mais justa, e sim mais seccionada, mais racista, mais particularista, mais estúpida, no duplo sentido da palavra estupidez. Burrice e violência, brutalidade. Irracionalidade, burrice, brutalidade e mentiras por todo lado, fraudes, calúnias, difamações, que agora ganham a forma de deepfakes. Como o colega estava falando lá na outra sala, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, já era possível distorcer fotografias. Mas era difícil, era demorado. Para você criar imagens falsas a partir de fotografias, era requerido laboratórios, técnicas e tempo. Hoje a falsificação está barateada e universalizada. E a extrema-direita, que é classicamente falsária, está surfando nessas ondas com muita facilidade. Não é? Eu estava recentemente lendo um clássico sobre o nazismo, o livro chama Behemoth, do Franz Neumann, sociólogo alemão, e ele estava mostrando como os nazistas se apropriaram da linguagem marxista, distorcendo, para aproveitar o fato de que o marxismo, naquele momento, na Alemanha, era muito popular entre as massas. Então, houve uma distorção do marxismo, mas pegando algumas palavras e tirando outras, pegando algumas ideias e tirando outras, fazendo uma mistura para se apropriar do apelo revolucionário, da indignação, mas conduzindo num caminho reacionário. Não é? Então, em vez da luta de classes, era a luta contra algum inimigo imaginário, contra o estrangeiro. Em vez da união do proletariado mundial, era a união do povo alemão contra os outros. Então, era uma maneira de você conseguir aproveitar as indignações legítimas das multidões de uma maneira que nada mudasse, que as relações de propriedade e poder se mantivessem tal qual estavam. De alguma maneira, a gente está vivendo uma atualização disso, em muitos aspectos, mas com uma série de características totalmente peculiares. Não é? A gente está vivendo um novo contexto sociotécnico, né? Novas tecnologias que têm um papel decisivo aí. Não se pode dizer que as tecnologias são a causa de tudo, mas não se pode ignorá-las. Né? As tecnologias e os regimes de propriedade dessas tecnologias, porque, afinal de contas, basicamente, inteligência artificial e plataformas digitais são nomes bonitinhos, né, para uma série de dispositivos de vigilância e de espionagem mesmo, de publicidade programática, proprietários de grandes corporações, a sua maioria dos Estados Unidos. Então, não é à toa que surge, junto a esse contexto todo, um Donald Trump nos Estados Unidos, um Bolsonaro no Brasil, e agora, toda a minha solidariedade aos meus amigos argentinos, aquela figura horrorosa que é o Milei. Então, já há quem diga que as pessoas deveriam talvez se desconectar um pouco, que o problema da conexão é o que gera isso tudo, mas não é a conexão, é um tipo de conectividade alienada, é um tipo de conectividade, porque quem quer ficar desconectado? É muito bom estar conectado. Só que a maneira como a gente é bombardeado de estímulos e de direcionamento para a navegação tem efeitos mais nefastos do que benéficos. Né? Então, a gente pode dizer, talvez, pode passar, por favor, que a pós-verdade, nessa chave, é o nome sintético das atuais modalidades de alienação interconectadas globalmente pela desinformação digital em rede, que é promovida, basicamente, de mil maneiras, né? Negacionismos, terraplanismos, mas tudo isso são cortinas de fumaça para favorecer uma politização despolitizada, uma politização centrada em lideranças carismáticas que se colocam fraudulentamente como contra o sistema, como rebeldes, com isso mobilizando a indignação legítima das multidões, mas num sentido conservador, num sentido que só favorece e cada vez mais o grande capital e não o trabalho. E aí a figura patética do pobre de direita se multiplica. E o nome disso só pode ser alienação, não tem outra palavra para isso. Mas é uma alienação altamente tecnológica, altamente atual, não é alienação clássica. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a reprodução de coisas que a gente já conhece há muito tempo, que a gente pensava que já estavam mortas, elas estão ressurgindo, mas de uma maneira muito específica,
que requer estudo, requer atenção, requer novas descobertas. A gente tem que saber como lidar com isso. E aonde que entra a ética? A ética está subjacente a tudo que eu estou dizendo. O que seria a ética da informação, ou mais especificamente a ética periodística? Vou falar como professor de ética periodística. Eu penso que há um tripé elementar sobre o qual se ergue a ética periodística. O compromisso com a objetividade. Periodismo não é ficção, não é ficcionário. O compromisso com a liberdade de expressão, porque sem liberdade de expressão você não pode dizer o que precisa ser dito. E o compromisso com o interesse público. Mas esse tripé tem que estar equilibrado. Se a liberdade de expressão está descomprometida com a objetividade, a gente tem os absurdos que a gente está vendo por aí. Se o compromisso com a objetividade estiver limitado por uma orientação, digamos, editorial conservadora, ou seja, o que for, você pode falar a verdade, mas só uma parte dela e não toda ela. E a verdade está no todo. E o compromisso com o interesse público é a razão principal da atividade. Não é? Então, há que ser cuidadoso, há que ser cauteloso. Quando e como dizer o quê? Quando se consegue esse equilíbrio, a ética está... é a melhor direção que se pode pensar em termos ético-políticos, não é? Para a prática jornalística. Não é o que a gente está vendo nem no jornalismo tradicional ao redor do mundo, muito menos na circulação da desinformação digital em rede. Eu disse numa situação recente no Brasil, quando teve uma reunião em Brasília, promovida pelo Comitê Gestor da Internet, sobre a regulação das plataformas digitais, a minha sugestão foi o mesmo que vale para a ética periodística, esse compromisso com a objetividade, o interesse público e a liberdade de expressão, deveria ser considerado como parâmetro para o legislador ao identificar os limites à liberdade de expressão que devem ser estabelecidos, sim, quando ela se torna criminosa, quando ela se torna, por exemplo, como no caso do Brasil, cenas horrorosas de crianças sendo assassinadas em escolas por lunáticos, fanáticos, sociopatas, e essas imagens circulando livremente na rede e sendo exaltadas. E a defesa e as redes argumentavam que, não, qualquer censura é um atentado à liberdade de expressão. Então, essa imagem americana da liberdade de expressão individual estar acima de tudo, como se fosse um valor incondicional, é absurda. É insustentável eticamente. Isso não é ser contra a liberdade de expressão. Isso é considerar a liberdade de expressão na sua essência. A liberdade de expressão era uma bandeira que surgiu contra estados absolutistas. Em nome do direito da cidadania, fazer a crítica da opressão. A liberdade de expressão não pode se converter num apanágio, numa bandeira de fascistas para cometerem fraudes por toda parte e incitarem crimes. Não é? Então, o ambiente digital se tornou uma terra sem lei. Uma plataforma desregulada não é uma plataforma livre, é um lugar, é uma terra de ninguém. Na terra de ninguém prevalece a lei do mais forte, prevalece a lei do covarde, prevalece a lei do abuso, prevalece a lei da fraude. E o problema não é uma pequena fraude, uma pequena brincadeira, uma pequena ofensa. O problema é que isso afeta a saúde pública de multidões. Os movimentos anti-vacina, por exemplo, são criminosos. Não é de liberdade de expressão de uma idiosincrasia individual. São movimentos organizados de criminosos que comprometem a vida de muita gente. Né? Assim como uma série de discursos de ódios contra minorias com efeitos nefastos. É isso que tem que ser combatido. E as redes digitais não podem se colocar como neutras, como não tendo responsabilidade, porque elas não são apenas plataformas onde as informações circulam. Elas induzem a navegação. Elas valorizam algumas narrativas em detrimento de outras. E quais? Aquelas que geram mais cliques, aquelas que lhes dão mais dinheiro. E que costumam ser, por várias razões, as da extrema-direita. Ao mesmo tempo, não é que o Zuckerberg seja um fascista. Não é, mas ele ganha dinheiro com o fascismo. E, por exemplo, no caso brasileiro, a gente vê com toda clareza quem está defendendo a liberdade de expressão de maneira mais oportunista e fraudulenta é a extrema-direita. Está defendendo a sua liberdade de expressão para espalhar desinformação. E não quer que as plataformas sejam reguladas porque, tal como elas estão, eles têm um ótimo território para espalhar desinformação. E eles se elegem assim.
Ao mesmo tempo, as plataformas, com isso, ganham mais engajamento, ganham muito dinheiro, e elas preferem que esses caras sejam eleitos, porque assim eles vão proteger o seu modelo de negócio. Então, é como se tivesse sido estabelecida uma afinidade eletiva entre o modelo de negócios das plataformas digitais e a extrema-direita que está crescendo no mundo. Não que isso tenha sido combinado, mas aconteceu. Isso precisa ser combatido, isso precisa ser denunciado, e, portanto, a pós-verdade, como eu estava dizendo, não é apenas quando crenças pesam mais na opinião pública do que evidências. É quando as crenças mais reacionárias, conservadoras, que estão sendo requentadas para que o neoliberalismo consiga mobilizar as massas, pesam mais na opinião pública do que evidências e fatos racionais. E isso é eticamente muito grave. E quando eu falo ética, eu não falo de etiqueta, de boas maneiras, de bom comportamento. A gente está falando de ações que, no limite, dizem respeito à vida e morte, e, às vezes, de populações inteiras, ou de contingentes populacionais imensos. Portanto, é um assunto que não é um detalhe, é um assunto vital. Muito obrigado. Muchas gracias.